acho que existe uma questão muito grande de você provocar essas crianças baseado em fatos que elas viveram, para que elas tenham uma compreensão de onde elas estão, da realidade material que é imposta para elas diariamente. Meu nome é Bruno, eu tenho 36 anos, sou historiador de formação, sou pós-graduado especialista em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais pela Universidade de São Paulo. Eu atuo desde 2012, primeiro atuei na educação não formal, atuei como educador socioeducativo na Cracolândia do Parque Dom Pedro. Fiquei um curto espaço de tempo lá. Depois eu trabalhei por bastante tempo, trabalhei mais ou menos de 2012 até 2016 no Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes, que é o SAICA. Lá eu trabalhei em casa de passagem, trabalhei em local de abrigamento mesmo, que era de 0 a 17 anos e 11 meses. Nesse trabalho em ONGs, por exemplo, a gente trabalha muito com redução de danos. Então existe uma perspectiva de que essas crianças elas vão repetir um ciclo, né, de manutenção dessa vivência nesses espaços de muita violência, de muita precariedade, né, de muitas limitações, de negação de tudo, do acesso à educação, negação ao acesso à segurança mesmo, né? Então eu compreendo que tanto o espaço de educação formal e o não formal ele trabalha nessa área. Muitos dos nossos alunos, que a gente até acha, assim, a gente vê como um problema, um aluno que causa situações que desgasta todo mundo. Esses alunos são alunos que de alguma forma são vulneráveis, sendo financeiramente, sendo de atenção, sendo de alguma maneira eles vivem a vulnerabilidade. A redução de danos, ela está num lugar em que você está muito suscetível às violências e às limitações. Né? Porra, quantas vezes a gente ficou no abrigo por 2 semanas comendo só fígado ou comendo só salsicha? Entendeu? Pô, chega uma hora que isso revolta, cara. Chega uma hora que isso revolta. Revolta mesmo. Entendeu? E voltando à questão dos professores também em sala de aula, você compreende que essa molecada às vezes chega na escola e expõe algum tipo de comportamento agressivo, porque tem tanta coisa ruim acontecendo nela e ela não tem repertório. Terapia, gente, que adolescente, que criança de uma escola pública faz terapia, pelo amor de Deus, gente, sabe? No máximo um pré-julgamento de que o moleque é violento, de que a menina é violenta. E muitas vezes, como ele não tem repertório para chegar e falar, então, eu tô puto da vida, entendeu? Porque eu tô de saco cheio de não ter pra comer o que eu gosto, entendeu? Eu quero comprar um tênis, que eu tô vendo um moleque ali com tênis e eu não tenho grana, você pode conversar comigo? Não. Ele só vai te dar um murro. Ele vai dar um murro, ele vai tacar uma cadeira em você, entendeu? Ele vai fazer alguma coisa do tipo. Então cabe ao profissional, né, entender isso e trocar ideia mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. É complicado, porque são certas situações que é até uma palavra que a dona Ilda usa muito, que eu tenho aprendido muito com ela, que não faz parte da nossa governabilidade. Mas a gente precisa passar para os órgãos competentes, né? A gente não pode se abster de resolver. A gente não tem como resolver diretamente, mas a gente tem como indicar para quem resolve, né? Seja o Conselho Tutelar, seja a Polícia Militar, seja a UBS, seja o CRAS, seja o CAPS. Eu sempre falo, né? Quando eu trabalhei em abrigo, chegou um momento que eu comecei a participar dos processos de contratação dos educadores e educadoras. E era, assim, incrível como o pensamento de que, eu gosto muito de criança. Você não precisa gostar de criança, você não precisa gostar de adolescente para você poder trabalhar com eles. E assim, de verdade, por experiência própria, muitos desses educadores e educadoras que falavam que gostam de criança e adolescente, gostam da criança e adolescente obediente. No primeiro vai tomar naquele lugar, na primeira cadeira que voa para cima do educador, do profissional, acabou esse amor, entendeu? Então você não precisa gostar, você tem que respeitar,
Você tem que compreender que essa criança ela teve uma construção social, histórica, que foi introjetada nela muitas vezes ou todas as vezes sem que ela tivesse nenhuma capacidade de escolha. Os profissionais da área da educação, não estou generalizando, mas a maioria eles não têm o preparo para esse tipo de acolhimento. Você ouve muito falar por aí, eu vou para a escola, eu não vejo a hora que termina o meu horário para poder entregar os filhos para os pais e ir para minha casa. Entendeu? Então, isso a pessoa não está lá porque ela gosta do que ela faz. Isso mostra que ela não tem preparo para estar ali. Porque se está preparada, ela realmente está lá porque ela gosta. Ela vai, ela faz aquilo com todo o empenho para poder ter um resultado bom. Que a preocupação de um professor é entrar uma criança lá, nem é o professor, é um educador. Entrar uma criança lá que já vem com seus conhecimentos e aquele conhecimento ser ampliado, no final de um período a criança está preparada para enfrentar um outro. Hoje em dia, eles colocam a criança dentro da escola e muitas vezes a criança sai pior do que entrou, porque ela entra com o conteúdo e ela sai com aquele mesmo conteúdo, só que muitas vezes estragado. Eu compreendo que as instituições de ensino de educação formal, elas são, né, por excelência, ambientes extremamente sectários, extremamente opressores para qualquer criança, para qualquer adolescente, né? Pensando no modelo de organização da escola, pensando no modelo de avaliação, pensando em tudo que permeia a criança, o adolescente estar naquele espaço, as questões hierárquicas, existe uma falta de investimento muito grande do Estado na infraestrutura, existe uma falta de investimento do Estado na capacitação, na formação dos professores e professoras, então isso acaba limitando muito a atuação. Existem também questões, por exemplo, do número de crianças e adolescentes dentro de sala de aula. Não tem professor que dê conta de uma sala de aula com 40 crianças e adolescentes. O modelo de escola que a gente tem hoje, desde sempre, que é um esquema linear, né? E na vertical, que é professor, professor onisciente, sabe tudo, é quem fala, é quem está em pé, é quem tem a autoridade, né? E o aluno vai lá e senta que não tem nada. Quem está lá é uma página em branco, como os professores dizem, né? Que a gente vai lá e escreve e forma. O jeito como a gente faz educação no Brasil, no Ocidente, na sociedade capitalista, é muito violento, né? Mesmo quando você não tá querendo ser violento, é muito violento. Você obrigar pessoas a ficarem sentados 5 horas e meia na frente de uma outra pessoa que tem autoridade e que não é exercida com respeito, é violento também. Ninguém tá ali porque quer. Não tem como você exigir de um professor que tá lá na escola mais de 6 horas por dia, com 50 salas de 40 alunos cada um, que ele tenha uma postura agradável com todo mundo, porque é impossível isso. Ver que sempre teve aquele carinho pelo professor, ainda tem, apesar de ter tanta violência em tantas escolas. Nessa escola a gente tem essa coisa do aluno chegar no professor para contar o dia mal que teve, para falar de uma situação difícil que está vivendo, que em outros momentos, e até antigamente, talvez não contasse. Gostava-se do professor, mas não achava que não tinha esse acesso. Hoje eles têm. E a fragilidade hoje é maior. Quando vocês perguntam uma coisa, tem alguma panelinha que fica zoando? Sim. Todo mundo. Que couro. Mas a maioria que tem também não sabe. Mas eles zoam porque eles querem se achar o melhor. E assim, vocês ficam brigando entre vocês? Só a discussão besta. Esses dias rolou até uma briguinha entre eu e uma menina aqui da sala. Ela que aconteceu até um negócio de chamar minha mãe, assim, porque a menina falou que eu amecei ela, só que eu não amecei não, ela que amassou meu mundo mesmo. Isso aí foi pra diretoria? Eu fui. E a menina ficou chorando, pediu depressão. Falciane falou, jogando minha cara no chão, no grupo da minha cara. Lá no Centro Cultural, o público que a gente recebe é de escola. E aí a gente tem uma exposição lá que fala sobre o brincar. Aí tem um trabalho especificamente de um artista chamado Cal Guimarães, que inclusive ele é do audiovisual, que ele filmou da janela de um hotel que ele estava lá hospedado, que eram 2 crianças brincando de brigar na chuva. É isso, elas estão brincando de brigar. A princípio você olha e vê que é uma coisa muito violenta, né? É um menino,
um pouquinho mais velho e uma menininha, assim, de chiquinha. E aí eles se chutam, se batem, enfim, e a gente conversa muito com eu e os outros educadores, como eles percebem essa situação, né? E a gente já conversou sobre isso com criança de 5 anos e com meninos em medida socioeducativa da Fundação Casa, né? E a gente vai muito para pensar nesse lugar de o que faz com que uma brincadeira de briga permaneça sendo uma brincadeira e não se torne uma briga de verdade, né? Qual é o formato de um abrigo, que é um SAICA, né? Que é o Serviço de Acolhimento Institucional Crianças e Adolescentes. Ele é um espaço em que o profissional vai trabalhar por 12, 14 horas por dia, mais ou menos, e ele vai cuidar de toda a rotina da criança. Ele vai acordar ela, ele vai cuidar para ela, colocar a roupa da escola, ela vai tomar café, ela vai para a escola, ela vai voltar, ela vai para curso. Então é como se você fosse, com muitas aspas, porque não é e não tem que ter essa compreensão, o pai e a mãe dela, ou um responsável legal. A educação infantil é mais brincadeira, é mais afetuoso em todos os sentidos. A gente trata as crianças, a gente é muito mãe, tanto que as crianças confundem isso. É uma coisa que a gente é sempre plantado ali, que a gente não pode misturar esses papéis na escola. Mas não tem como, porque a gente está ali lidando com crianças extremamente carentes e que você não tem como você deixar de dar um colo, de dar um afeto para essa criança. Eu dou aula aqui há muito tempo e você participou disso. Eu dou aula para eles pequenos e dou aula para eles grandes. Para mim, eles continuam pequenos, como você continuava pequena. Como todos os alunos meus estão lá com 20 anos já, para mim ainda são aqueles de sexto, sétimo. Então a ligação que eu tenho com eles faz com que eu veja eles crescendo e consiga ver, sim, essa mudança neles, mas no fundo ainda é a mesma coisa. Acho que a gente se dá bem mais com a gestão da escola do que com os próprios alunos. Uma vez eu tive uma crise dentro da sala e a única professora que percebeu foi a de matemática. E foi antiga, né? E ela me ajudou. Foi a única professora que me ajudou em todo o meu ano letivo. Situações de vínculo. Tamanho vínculo que teve um dia que teve um aluno que chegou para fazer prova e ele estava com muito sono. E aí eu entreguei a prova e falei, ó, fazer a prova, tem tantos minutos e tal. E aí ele foi na minha mesa e pediu para falar comigo. E aí lá fora ele me contou que ele estava passando por uma situação muito difícil, porque o padrasto dele tinha usado droga e tinha batido na mãe a noite inteira, a madrugada inteira. E ele tentou livrar a mãe e apanhou também. E aí a mãe mandou ele pro quarto, e aí ficou aquela choradeira, ele não conseguiu dormir. No outro dia, ele tinha cochilado um pouco, aí ele falou que veio pra escola para não ficar em casa. Quando ele acordou para tomar café, a mãe estava abraçada com o padrasto. Ele ficou revoltado. Ele veio pra escola por isso, mas não tinha cabeça para fazer. E aí, eu sou assim, exigente, né? E cobro bastante do aluno, porque a vida cobra. E eu falei para ele, não precisa fazer a prova. Não tem condições de fazer a prova, depois a gente faz uma atividade. Porque a nota do menino era o de menos. A vida dele estava mais conturbada, a cabeça dele. E eu vi que depois daquilo, ele ficou muito mais próximo, ele trazia lição, ele me mostrava. Antes não, ele até fazia, mas ficava mais retraído. Então eu acredito sim. E temos um problema também no vínculo. Porque você tem que criar um vínculo, mas o aluno não pode pensar que você é mãe. Muitas professoras até chegaram, a gente já teve até uma roda de conversa com a professora Bruna Cardoso sobre tudo que está acontecendo com a gente, porque muita gente estava se sentindo mal, mas eu acho que tive que aplicar mais isso, por causa que muita gente não está se sentindo confortável por alguma situação, até dentro de casa ou na escola. A gente fala de educação como se fosse, uma ideia só de educação, mas a educação são as pessoas. Né? Então você investe nas pessoas, para que as pessoas possam tomar consciência de tudo que nos cerca e a partir da mudança de comportamento, sem esperar a mudança do outro. É mudar, eu vou fazer a minha parte, mesmo que seja mínima. E com essa pequena mudança, refletir para os outros que dá sim para fazer alguma coisa. E isso vai contagiando. É a mesma coisa de gentileza gera gentileza. Então você faz a sua parte, o outro vê você fazendo, ele vai se inspirar em você e vai fazer também. E também acreditar que vai ter gente que não vai fazer. Mas isso não pode ser um motivo para que você pare. Você tem que continuar. Ódio, de uma forma, ela é muito desmotivadora. Mas quando a gente tem alguém acreditando na gente, fica muito mais fácil. Eu sempre
muito boa escritora. E eu sempre gostei muito de desenhar, essa parte da cultura sempre me envolveu muito. Mas quando a gente gosta do professor, quando o professor acaba sendo nosso amigo, fica muito mais fácil a matéria, né? Então, foi isso, eu segui fazendo o que eu gostava, nunca tive assim, um ótimo desempenho na escola. Sempre fui uma aluna ali na média, mas agora eu tô aqui fazendo o que eu gosto, o que eu sempre quis fazer. Voltar agora e conversar com uma dos professores, mas eu acho que que mais acreditou em mim é muito especial, certo? Você tem que acreditar, e educação é isso. Se você não acreditar, você não é professor nunca. Você pode estar professor, e quando você perceber que é essa empreitada, aí você desiste. Mas quando você é professor e você acredita na educação, por mais desafios que venham, por mais problemas que a gente tenha, por mais lágrimas que a gente derrame, tudo isso te joga para baixo. Mas aí, por exemplo, eu vejo você hoje chegando para me entrevistar. Aí eu deleto tudo que eu passei naquele dia, naquele mês, naquele ano e falo, vale a pena.